Olá pessoal, beleza? Tô só ajeitando aqui rapidinho. Deixar mais ou menos aqui no ponto. Aí, acho que agora ficou bom. Pra gente começar, certo? E deixa eu mandar a mensagem pro nosso querido amigo Deninho. Deixa eu... Deninho. Nosso amigo Deninho entrar. Aí. Estamos ao vivo. Bora começar? Bora começar, Deninho? Você tá Deixa bem? Ô, rapaz, melhorou agora. Vendo você. Vendo Que você, o pessoal bacana. do Lar de Jesus. Isso Essa aí. casa da qual eu também sou tarefeiro. Casa Opa, de Jesus. demais. Casa de Jesus não convoca Denis. Ou não convida. Convoca. Intima. Tá certo? Intima? Gostou? Opa, Gostou? demais. Então é isso Ah, aí, Deninho. deixa eu dar meu abraço aí a Mardel. Cara, que saudade de tu. Jair, Bárbara, enfim, Daniel. Isso aí. Enfim, tem tanta gente Ô, boa Denis, aí. e a gente também, viu? O seminário aqui que foi aqui em Lagoa foi fantástico. Sua participação aqui foi muito legal. Fora Oh, que Deus abençoe. você, como você já bem disse, você já é um tarefeiro aqui do nosso Lar de Jesus. E para isso, você também tem que confirmar mais as suas presenças aqui, viu? Pois é. Eu pelo menos, eu já estou confirmado para o seminário, né? É, Eu já tô convidado. E é como eu disse, lá de Jesus não convida, intima. intima. Então, Isso aí. Então, é pô, sempre assim. Terminou o seminário, no dia... Ô, Deninho, que eu já estou marcando você para o próximo, hein? o próximo ano, é. Então, assim, é uma casa que eu considero minha casa. Eu até digo, sabe, Mardel? A gente vai fazer a prece daqui a Sim. pouco e a gente vai entrar. Eu sempre digo assim, que se Deus me der a honra de eu me aposentar, se Deus Ah, me der essa honra, eu quero passar 6 meses no Nordeste, 6 meses em Minas, 6 meses no opa, Nordeste, 6 meses em Minas, e assim vai. pronto. Enfim, de tanto que eu amo esse povo aí. Cara, pronto. Como diz aí vocês aí, pronto. Tá Pronto, resolvido. tá tudo certo. Tá tudo certo. Não é assim mesmo? Isso, tá tudo Meu, certo. meu amigo Deninho, então podemos começar iniciando com uma prece? Bora fazer a prece? Vamos Bora. lá? Eu vou fazer assim. Deixa eu fazer, então a gente vai começar aqui e no final, na hora que a gente terminar, eu vou te pedir para você finalizar para a gente. Pode ser? Pode ser sim, Então, tranquilamente. beleza. Então, fechado. Então, vamos convidar a todos online, pessoal que está online nas suas casas, a elevar o pensamento a Jesus. Agradecer de coração a espiritualidade que é maravilhosa, aquela que está conosco desde o nosso reencarne, que vem acompanhando todo o nosso trajeto, os nossos mentores, nossos guias, nossos amigos, estão torcendo pela nossa transformação, pela nossa melhora, como seres, como espíritos, que possamos agradecer imensamente a oportunidade de um pouquinho trabalhar na seara do Cristo, ainda bem pouquinho mesmo, mas contribuindo com o nosso carinho, com a nossa atenção, com o nosso tempo, levando a todos aqueles que se encontram em qualquer lugar uma mensagem de paz, de amor, de tranquilidade, de fé, sobretudo de fé, de, de alegria, e que Jesus, esse mestre querido, de grande, grande amor, de felicidade, de alegria, possa trazer em nossos corações tudo de bom e que possa abençoar os lares de cada um daqueles que se encontram conosco nesse momento, nos vendo e nos ouvindo, abençoando e atendendo às suas necessidades. Que a Virgem Maria possa nos abençoar e nos proteger sempre. Estejais conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Ô, Deninho, você, o nosso assunto, deixa eu pegar, eu acabei fechando aqui o arquivo, meu Deus do céu. Nosso assunto, eu estava lendo que o assunto relacionado ao que a gente vai trabalhar hoje, deixa eu só abrir aqui o arquivo.
problema, sem problema. Eu estou dando aberto. Se você quiser, eu dou início à leitura, para Pode, te ir pode sim. adiantando. Do O nosso livro assunto, Coragem, não é? coragem, coragem. Isso. Eu escolhi esse livro, esse tema porque eu, ao acaso, abri o livro Coragem e caiu nele, quando a Sim, Bárbara entrou em contato comigo. Disse, então vamos falar sobre esse capítulo desse livro aí, e que é muito pertinente. É do livro Coragem, e é o item 7, Pergunta Espírita. Tá? exatamente. Vou ler ele todo, tá? E depois a gente vai complementando, tá? E, Perfeito. tá certo? O livro Coragem, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tal. Todo mundo já sabe, enfim, depois o Mardel completa aí. Essa mensagem, na verdade, eu ia dizer que era de Emmanuel, mas é do espírito Albino Teixeira, tá? Albino Teixeira, isso mesmo. Albino Teixeira é o espírito que diz assim: alegas, por vezes, a impossibilidade de colaborar nas tarefas espíritas, excusando-te a face das dificuldades e senões que ainda carregas. Entretanto, convenhamos, se não tem imperfeições a vencer, entre tantos milhões de criaturas humanas ainda imperfeitas, se não conhecestes e nem conheces intimamente algum conflito, se não possuis problemas a resolver, se não experimentas tentações, se não atravessas de quando em quando amarguras e desenganos, se não colhes decepções, se não faceias graves provas, se não trazes o sinal dessa ou daquela fraqueza da qual te encontras presentemente na terra em processo de cura. Se não observas contigo possíveis tendências menos felizes, aquelas que nos assinalam as dívidas de existências passadas, lutando e, às vezes, até chorando por melhorar a ti mesmo. O que será de ti na construção do bem? Olha a Isso pergunta. aí. O que será de ti na construção do bem? Referimos a isso porque o espírita é chamado a fazer luz em favor de si mesmo e a benefício dos outros, na seara da educação. E se nada sofres para aprender, como poderás esclarecer e compreender, ajudar e ensinar? Aí está o título de hoje, pelo espírito Albino Teixeira. Albino Teixeira. E aí, Mardel, será que você tem algum conflito? Você encaixou em algum desses aqui? Será que Vários, você né? tem tentação? Passa por problemas? Fez o checklist aqui? Se Nossa encaixou Senhora. em algum desses aqui? Eu, pelo menos, me encaixei em quase todos, tá? Todos. A gente só vai ticando. Opa, esse, A esse, gente, a esse. gente só vai ticando. Opa, isso aqui eu passo, isso aqui eu passo, isso aqui eu É passo. nesse. Pois é, cara, pois Ô, é. E eu Deni, sempre eu digo queria assim, começar a te perguntar algumas coisas. A gente vai batendo um papo aqui, tá? tá? Veja aqui, ó. No final, Albino Teixeira pergunta, né? E se nada sofres para aprender, como poderás esclarecer e compreender, ajudar ou ensinar? Né? Pois Ou é, seja, cara. ele está trazendo aqui uma ideia de, de causa vivida, né? Ó, Isso. será assim? Eu vou trazer uma expressão que hoje é meio polêmica, né? A pessoa Pode diz assim: ah, trazer. você não tem, como é que fala? Você não tem lugar de fala. Presta atenção no que eu vou colocar aqui. Será que é mais ou menos isso que ele quer dizer? Ou seja, acredito eu que enquanto encarnado, todos nós, nesse planeta todo, em algum ponto nós estaremos em alguma desses itens. Ou experimentando tentações, né, ou colhendo algumas decepções, ou graves provas. Em algum momento nós vamos estar aqui. Significa, de certa maneira, que vai ser muito difícil, quase impossível, achar alguém que não sofra para poder compreender, esclarecer, ajudar ou ensinar. Ou seja, não vai ter nesse planeta
alguém que não atenda nenhuma desses itens. Pois Então, é. de certa feita, que acho que todos nós podemos, né, nos encaixar nessa situação e sermos, vamos dizer assim, ou melhor, e termos lugar de fala. Pois é. Tipo assim, todos nós temos. Pois Não é é. isso mesmo? Já imaginou? Já imaginou a Bárbara contextualizando tudo que você falou e Ah, trazendo também agora, e nesse bate-papo gostoso com você, que a gente vai conduzir aí até às 8, já vou logo dizendo, pode deixar aqui as perguntas, já que qualquer coisa eu jogo com o Mardel. eu estou vendo aqui, Ah, eu estou acompanhando. não é? Qualquer coisa eu jogo pro Mardel. Veja, já imaginou? Bárbara liga pro Deninho e diz assim, Deninho, a gente quer uma live com você. Aí eu digo assim, mas Bárbara, eu tô passando por um problema tão difícil. Bárbara, olha, eu tô numa situação complicadíssima. Olha, eu tô passando como é? Eu tô passando por tanta prova. Tem outro nomezinho, rapaz, que no meu espírito eu aprendi. Investidas. 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 Eu tô passando por tantas investidas lá no meu trabalho, onde eu trabalho. Eu tô passando por tanta investida lá na minha casa com meus filhos. Eu estou passando por tanta investida com a minha companheira que, olha, Bárbara, sinceramente, eu não estou em condições. É isso que o espírito albino ele está perguntando para nós. Se a gente for esperar, Mardel, o momento, o momento próprio, e Mais é isso mesmo, oportuno, né? o mais oportuno para servir a causa espírita, esse tempo nunca Nunca virá. virá. Você acha, você acha que, a começar pelos grandes expoentes que a gente temos, pegando Jesus, vamos pegar Jesus. A gente pensa que a vida de Jesus foi um mar de rosas. Não foi. Não foi Não mesmo. foi. Basta assistir aquela série que eu gosto muito, o The Chosen. Não é? Para quem não leu os evangelhos, para quem leu superficialmente, Jesus curava, Jesus deu vista aos cegos, Sim. deu cura a leprosos. Jesus trouxe para o meio da divindade o ser humano, os gentios que estavam esquecidos, porque os judeus se achavam o povo eleito de Deus. E Jesus diz: calma, não é assim não. Assim, Não é abaixa a bem assim, bola. não. Baixa a bola aí, que não é bem assim não. E você vê que, principalmente quando Jesus ele traz esse ensinamento, dizer: não, vocês, o povo judeu, não são o único eleito de Deus, não. Você vê o grande perrengue que ele vai passar, principalmente com o Sinédrio, com os religiosos da época. Então, imagine se Jesus fosse esperar o tempo oportuno para trabalhar, para trazer essa mensagem, para ser o grande missionário que ele é para nós. Verdade. É claro que ele não iria nunca. Tá bom, Jesus ia apelar muito. Tá bom, então vamos para outro exemplo. O apóstolo dos gentios. Você já imaginou se Paulo, ou até então Saulo, vamos admitir que já depois de convertido, já depois da visão de Damasco, já depois da conversa com Gamaliel, já depois de ter lido sobre a vinda do Messias que ele ainda estava esperando, já depois de ter aprendido com Áquila e Prisca no deserto, já depois daquilo tudo, já imaginou quando o Espírito de verdade bota no coração de Paulo a necessidade de levar a mensagem do Evangelho a todo mundo conhecido da época? Você já imaginou se ele fosse alegar as dificuldades que ele tinha? Nossa Primeira Senhora. dificuldade que ele ia alegar: Pedro, eu não tenho condição porque, ó, é o seguinte, cara, eu não tenho dinheiro. Eu já não sou mais o Saulo. O meu pai, olha, o meu pai, Zacá, está no livro Paulo e Estevão, me desertou literalmente, para não dizer que não me deixou sem nada, mandou apenas um servo me entregar um saco de moedas para dizer que não me deixou na miséria extrema, mas eu estou duro, cara. Trazendo para a linguagem de hoje. Sim. Já imaginou?
Além disso, eu fui rejeitado, fui expulso na sinagoga, estou desacreditado, ninguém mais acredita em mim, porque eu persegui os cristãos e agora eu virei cristão. Já imaginou? Nossa. Você já imaginou se Paulo ele coloca à frente da tarefa que Jesus já havia revelado a Ananias, que era o objeto de perseguição dele enquanto ele caminhava para Damasco? Mas Jesus vai dizer: esse é um escolhido, porque através dele eu levarei o meu evangelho para todas as nações do mundo. E Ananias fica sem acreditar, eu também ficaria. Imagina o maior perseguidor. O maior perseguidor. Mas você já imaginou se naquele momento ele fosse colocar as dificuldades? Sim. Já imaginou? Tem um capítulo, sabe? Eu não vou procurar agora, que é Paulo narrando os seus sofrimentos por amor ao Evangelho. Então ele vai sofrer decepção, ele vai sofrer escárnio, vai sofrer apedrejamento, vai sofrer de tudo, até ele vai sofrer até mordida de serpentes. É Não verdade. vai desencarnar por conta disso. Mas até naufrágios, frio, fome, sede. Mas Paulo nunca desanimou de levar essa mensagem. Verdade. Trazendo para o nosso dia a dia, Mardel, trazendo para o nosso dia a dia, eu lembro-me de que quando eu comecei a falar lá no Sérgio Lourenço, aí lá a gente tem uma trabalhadora muito devotada, uma pessoa que trabalha muito na casa, o nome dela é Silmara. E ela disse assim, a gente nunca sabe quando o Denil está com problema, porque ele, quando ele sobe na tribuna, ele já abre o sorriso. Eu gostei dessa fala dela. E outra fala que, quando eu chegava na casa espírita, aí o pessoal dizia assim, Denil, tá tudo bem. Às vezes eu tinha tido um dia super difícil, super difícil. Ó, pense num dia que tudo tinha para acontecer, aconteceu naquele dia. Mas, naquele dia que eu tinha de tudo para mandar uma mensagem para dona Leda dizendo assim, ó, bota outra aí no meu lugar na tribuna que hoje eu não vou, não. Eu Nossa dizia, Senhora. nesse dia eu vou. Porque, não sei se você já observou, Mardel. Você dizia assim, hoje eu vou para a mediúnica, por exemplo. Ixi, Nossa, o que você acontece. vai apanhar durante o dia não é brincadeira. Mas isso Pode. acontece, ô Deninho, isso a gente percebe, mínimo, né? Toda vez que a gente tem uma tarefa, aquela tarefa que é nossa semanal, a nossa mediúnica, né? Nós temos a nossa mediúnica semanal. Sempre alguma coisa vai acontecer. Isso. Alguma coisa vai acontecer, Você já reparou sabe? isso? Isso Já reparou? vai sempre acontecer. Campanha do quilo, começa a chover. Meu Deus do céu, Isso. cara, é pegar o guarda-chuva e partir para cima, né? Isso. Pneu Isso. furou, arruma um jeito. É impressionante como tudo acontece para que a gente possa, em algum momento, duvidar, né? Às vezes não é nem desistir, não, mas já ter o pensamento: será que eu vou? Né? Pois é. Aí quando eu chego na casa espírita, aí o pessoal fazia assim: Menino, tá tudo bem. É claro que pela minha expressão, eu sou mortal. Eu sou mortal. Eu gosto muito quando uma vez eu conversando com Bárbara, assim, que às vezes eu faço de Bárbara minha psicóloga, né, Bárbara? Pode confirmar aí. Às vezes eu digo, Bárbara, tem 8 minutos, ela já sabe o que é. E ela também comigo, a gente tem essa química muito Legal. legal. E às vezes é claro que tá na minha face que eu tô triste, que eu tô passando por algum problema. Mas, quando alguém perguntava na casa espírita, no caso a irmã Neide, que eu gosto muito, um abração para ela, a nossa querida Neide, trabalhadora incansável, dizia, bem, tá tudo bem. Eu dizia, tá tudo bem. Aí ela fazia assim, tá tudo bem mesmo. Aí eu dizia, olha, é para dizer que tá tudo bem ou para dizer que não tá tudo bem? Aí ela fez assim, não, é para dizer como você está se sentindo. Eu disse, ô Neide, eu tenho uma grande dificuldade de dizer que está ruim. Sabe por quê? Se tem uma coisa que eu aprendi lá na Assembleia de Deus, se tem uma coisa que eu aprendi, foi uma seguinte frase, que com Cristo no barco, se Cristo está no barco, então tá tudo bem, Tá tudo certo, é isso mesmo. tá tudo certo.
É isso mesmo. Aí estava no outro dia me deu um ensinamento assim, ó, Deninho, não tem nada demais você dizer orar a Deus dizendo assim, ó Deus, está doendo. Ó Deus, está difícil. Mas Sim. quando se diz assim, bora fazer o evangelho hoje, bora. Aí o sorriso vai no rosto. Isso aí, verdade. O sorriso vai pro rosto. O sorriso vai no rosto. Isso é verdade. Por quê? Porque eu vou falar de Jesus e Jesus já tinha nos afiançado o seguinte: no mundo tereis aflição, então cada dia traz consigo o seu mal. Então é um dia atrás do outro e assim E vai. assim vai. E assim vai. Mas, mas o próprio Jesus disse, em capítulo 11, versículo 28 de Mateus, diz assim, olha, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Então, não é por... ele é suave. Então, não é por conta... Ah, eu estou sofrendo tentações. Estou sofrendo tentações, né? Estou sofrendo tentações. Tá aqui. Aham. Mas quem não sofre? Quem não sofre as Até, tentações, seja por isso, seja por aquilo, todos nós sofremos tentações. Ah, mas eu não consigo passar. Olha, eu estou passando por uma aflição tão grande. Sim, mas conte-me qual é a sua aflição. Aí você cai naquele exercício. Eu realmente preciso disso? Eu preciso realmente me preocupar com isso? Que está tirando a minha paz, que está tirando o meu sono? verdade. Ah, Daniel, mas aí eu vou lhe contar uma coisa e eu vou dizer uma coisa. Aí sim você vai me dar razão. Eu já vi uma pessoa dizendo isso. Opa! Eu decidi o que é. Ela fez. Eu fui diagnosticada com uma doença incurável. O que é que você diz? Você ainda vai rir? Eu disse, olha, em outros tempos, em outros tempos, ele é incrível como o Espiritismo ele lança sobre nós um autoconhecimento. Uhum. E quando você auto se conhece, não é que você não vá se entristecer, você se entristece, que Claro. entristecer é um sentimento humano. Sim. Mas você cria uma perspectiva, você tem uma confiança em Jesus e na espiritualidade benfeitora e em Maria. Eu digo, olha, sabe o que eu aprendi? Se um dia eu ser diagnosticado também com a doença incurável e se não tiver jeito, eu não vou encarar isso como se eu pecar, como um pecado diante da espiritualidade. Uhum. O Espiritismo nos ensina que tudo isso, até a dor, é a cura da alma. Perfeito. Olha, olha, perfeito esse raciocínio. Quando pela primeira vez eu me deparei com esse raciocínio, eu disse, foi exatamente isso que o Cristo quis nos ensinar. Exatamente. Deus não precisa castigar ninguém. Porque imagine você, que quando eu comecei a falar e comecei a ter uma certa projeção nas redes sociais, tinha gente que me dizia assim, a gente está orando, nem que Deus traga você pela dor para cá, de volta à igreja. Eu disse, não, que pensamento é esse? Olha aí. Que pensamento é esse? A Cláudia sabe o que é isso que eu estou falando. A Cláudia, a esposa do Jair, sabe o que é isso. Meu Deus! Aí uma vez eu perguntei, certo, e aquelas crianças que nesse momento estão fazendo tratamento lá no Hospital do Câncer, lá no Recife? Qual foi o erro delas? Partindo Exatamente. do pressuposto de que a existência é única. Perfeito, perfeito. Aí a pessoa olha para mim, fica se olhando, faz, não dá para dialogar com você, porque você distorce a Bíblia. Eu digo, Sério, não, isso não. não é isso, é Né? exatamente isso. Tem gente que diz assim, os espíritas não são cristãos porque eles distorcem a Bíblia. Não, a gente não está distorcendo, a gente está te dizendo que Deus, na sua infinita misericórdia, através de Jesus, Maria Santíssima e de todos os prepostos espirituais, doutor Bezerra, nos diz. Chico Xavier, no Pinga Fogo de 1971, ele diz uma frase que é fantástica. Ele diz assim: nos diz Emmanuel, assim daqui a pouco eu troco aí, assim é meu conterrâneo de João Pessoa, tá? Só não conheço ele pessoalmente. Nos diz Emmanuel, isso é Chico dizendo, que se Deus quisesse a dor do ser humano, ele não teria dado ao homem
a inteligência para criar anestesia. Ele não diz isso, mas diz mais ou menos isso. Verdade. Você já parou para meditar na profundidade dessas palavras? Se Perfeito. Deus quisesse a dor, ele não teria inventado a anestesia. Já pensou? Já pensou no Verdade. tamanho dessa frase? Então, se a gente for esperar um tempo necessário, a gente nunca vai trabalhar. Enin, você já parou? Quando a gente fala isso, ou alguém nos fala isso, vou esperar melhorar minha condição. Quando eu tiver, sempre assim, né? Quando eu me aposentar, aí eu vou lá para o lado de Jesus, eu vou trabalhar. Quando eu tiver uma E condição melhor, eu vou poder. Sempre assim, eu estou doente, quando eu melhorar, eu vou para lá. Você já reparou que, assim, eu me pego às vezes pensando nas coisas desse jeito, que é assim, como é que uma pessoa pode ter uma certeza absoluta que amanhã ela vai estar aqui? Como que ela tem essa certeza absoluta? Porque apostar muito, né? porque ela vira e fala assim, olha, pensa bem, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar ao lado de Jesus. Beleza, aí você olha assim, o cara, vamos lá, tem os seus 50 anos, vamos colocar aqui, pessoa, né? Aí você pensa assim, tá, qual que é a sua certeza que você vai se aposentar? Qual que é a sua certeza que Isso, você vai estar aqui daqui uma hora? Que certeza é essa isso. que você tem? Porque assim, Não é? a todo momento, tudo muda. E tudo pode mudar a fim até mesmo de fazer com que a gente aprenda alguma coisa, sabe? Então, toda vez que a gente coloca essas coisas numa projeção futura, tenho eu a ideia de que a pessoa, assim, de duas uma, ou ela sabe perfeitamente quando vai desencarnar, e ela tem essa certeza de dizer, eu posso me aposentar, porque eu sei que eu vou desencarnar com tantos anos, então eu vou esperar, né? Ou é uma pessoa que, assim, que realmente está listada aqui, ó. Ela, nas expressões de hoje, quer empurrar com a barriga porque é mais fácil. Ou então, colocar sempre uma desculpa em alguém ou numa situação que não está na mão dela. Porque assim, se eu não estou indo, se eu não estou me preparando, se eu não estou num trabalho, se eu não arregaço as mangas para poder fazer alguma coisa, é porque eu não tenho tempo, é porque eu estou trabalhando muito, é porque eu estou doente. Entenda, a responsabilidade é sempre de alguma coisa. É de uma Isso. doença, é do tempo que eu não tenho, é do meu trabalho, é dos meus filhos, é do meu marido, é da minha esposa, sabe? Sempre tem uma desculpa. Assim, e a desculpa é sempre de alguma coisa. Isso. A partir do Isso. momento que a pessoa para e fala assim, peraí, eu não estou indo porque eu não quero. Pronto. Você já sabe, então, o motivo. Eu não quero e invento desculpas. Ok, beleza. Já sei que o responsável disso sou eu. É porque eu não quero. Eu estou Exatamente. assumindo, né? Exatamente. Eu estou assumindo essa responsabilidade. Agora, né? Agora eu consigo compreender tudo isso. Então, a responsabilidade, tudo que acontecer é porque eu não quero. Então, tá jóia. É. Chama para si. Isso. Eu gosto muito, porque uma vez eu falando sobre isso, eu disse o seguinte, sabe, Marvel? Eu disse, olha, quando a pessoa não quer, ela sempre vai arrumar uma desculpa. Sim. Por exemplo, vamos supor que vocês organizam um seminário, aí vocês convidam um dedinho. Você sabe que eu não sou de. Vocês me convidam. Vocês me convidam para a classe melhor que tem no avião, melhor voo, um jatinho particular, seja lá o que for, o melhor hotel, o que eu quiser. Vou ter tratamento de Roberto Carlos com aquela exigência todinha. Dizem que o homem faz muita exigência, né? Para ir cantar, não sei, nunca fui num show dele. Mas dizem que é tanta exigência que esses famosos fazem. É, É toalha branca, não sei o que, não sei o que. Aí vamos dizer que vocês façam isso. Aí diga assim, não quero não, meu irmão. Quero não porque está faltando isso, está faltando aquilo.
lembre-se, para cada solução que você colocar, eu vou apresentar um problema, porque na verdade eu não quero ir. Pronto, fechou. Exato. Tá bom, é melhor você dizer assim, não, não quero. Eu não vou trabalhar. Mas é Jesus que está convidando. Sim, mas eu não vou. Porque aí a gente tira aquela máscara. E porque quando eu vou de coração, meu irmão, Ah, é para cada problema que me aparece, eu digo assim, eu faço que nem um rio, eu vou contornando os problemas. isso mesmo. Viver não é fácil, mas é bom. É bom. Porque é através da existência corporal que eu adquiro experiência e paciência. Verdade. Ingredientes esses indispensáveis para a minha evolução, assim nos dizem os nossos mentores espirituais. Sim. E muitas vezes a gente acha ruim. Ora, eu me lembro, eu tenho uma irmã que é professora, Ana, e eu me lembro de uma atitude dela. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, estou dizendo que ela fez. Ela fez. E na época, até hoje, é assim, na quinta-feira existe o círculo de oração. Existe o círculo de oração. E ela não perde o círculo de oração na igreja por nada. E quando eu digo por nada, é por nada Isso. mesmo. Ela não perde. Pode chover canivete, como diz aqui no Nordeste. E ela trabalha de professora. E eu me lembro eu, que quando colocavam ela na quinta-feira, ela dizia: tire minhas aulas da quinta-feira. Uhum. Porque nesse dia eu vou para a igreja. Ponto. Perfeito. Eu me lembro que uma das vezes alguém disse assim para ela, enfim, isso faz tantos anos, porque minha irmã só tem 40 anos de sala de aula, só tem 40 Só anos. tem quatro. E ela adora. Minha irmã, ela adora, ela adora dizer a idade que tem. Minha irmã, ela tem, esse ano faz 59. Ela tem o maior orgulho de dizer a idade dela. 40 anos de sala de aula. E eu me lembro que uma vez ela fez assim, então já que não pode tirar minha aula da quinta, então diminua a minha carga horária, pode diminuir meus proventos, não tem problema não. Mas nesse dia eu vou para o ciclo de oração. Sim. Claro, eu não estou dizendo que você tem que abdicar nisso, mas ela teve essa atitude, ponto. Porque ela vive a religiosidade dela com transcendência, porque ela sabe que se ela for esperar a oportunidade necessária, mas eu sou muito ocupado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia, Mardel, que nos bastidores daquelas palestras que foram parar lá no YouTube, Denil Andrade muitas vezes teve um dia bastante difícil. Eu não estava cansado, eu estava só o pó. Estava só o pó. Meu amigo, trabalhar com público não é brincadeira. Não, Eu já não é trabalho com brincadeira. o público já, eu posso dizer com toda sinceridade que eu trabalho com o público já há 26 anos. Dia 31 de março comecei aos 15 para 16 anos. Não é brincadeira trabalhar com Sim. o público. Não é brincadeira. E você ter essa extensa jornada e à noite você está cansadíssimo. Mas quando dizia Denil, neck, Valda dizia, hoje está sem palestrante, vamos. Eu dizia, ó, Valda, eu vou, eu só não tenho carro, porque eu não dirijo. Não, mas alguém vai buscar você. Eu dizia, se vir me buscar, eu vou, É tenho o maior isso. prazer de ir. E muitas das vezes, eu chegava no centro só o pó, mas quando você Pessoal, sobe na tribuna, é uma. meu filho, a espiritualidade, assim, daqui para frente é com a gente. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando você desce da tribuna, compartilha aí quem sente, quem é É isso espírita. Que a mesmo. gente, a gente tem que falar do que a gente sente. A gente às vezes está triste, está cansado, está agoniado, passou um dia difícil. Mas quando a gente desce, a gente está com a energia Verdade. que a gente não quer sequer. Cadê aquele cansaço? Passou. Não tem. Porque É na hora que isso você mesmo. está trabalhando, na hora que você está trabalhando, você está a espiritualidade está ali, ó, passando os passos em você e está lhe sustentando. Faz me lembrar uma passagem da Bíblia que quando Moisés estava muito cansado, Israel estava em guerra, e Moisés já era velho, e os hebreus percebiam que quando Moisés abaixavam as mãos, os hebreus começavam a perder a guerra. E quando Moisés levantava, eles começavam a ganhar. Então, qual foi a ideia que tiveram? Pegar nas mãos de Moisés. Ora, quantas vezes, Mardel, a espiritualidade
está ali, mas está pegando na mão da gente. Verdade. Porque Jesus disse assim, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. O Entendi. que Jesus quer dizer com isso? Olha, você não está só. Verdade. Eu ainda, muitas das vezes, sabe, Mardel? Isso é uma coisa de Denil Andrade, tá? Eu tô até me emocionando. Muitas das vezes eu ainda, quando eu quero orar e quando o negócio está muito difícil, eu me ajoelho. É isso Isso é uma mesmo. herança que eu trago do tempo que eu era pentecostal. Eu sei que para os espíritos isso pouco importa. Eu sei que Deus vai me ouvir se eu estiver deitado, se eu estiver sentado. Mas muitas das vezes o negócio está tão complicado que eu me ajoelho. Verdade. Eu digo, Senhor, me dê um discernimento. Eu digo, Senhor, me dê serenidade. Me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Perfeito. Me dê aquela força que o Senhor dava aos primeiros cristãos que estão lá no livro Ave Cristo, que entregavam as suas vidas não reclamando, mas cantando em louvor a Cantando. Ti. Então me Exatamente. dê essa serenidade, para que mesmo diante de um momento, eu não possa em nenhum momento desistir da tarefa. Aí os Espíritos me lembram que Deus quer exatamente esse tipo de coração que os Espíritos encontram abertura para levar esse trabalho. A gente não está falando aqui de ninguém ser perfeito, não, porque se você olhar para mim, para Denil Andrade e Mardel, você vai encontrar um monte de defeito. Sim. Um monte de defeito. Eu ainda preciso vencer as minhas vicissitudes, porque se assim não fosse, eu não estaria aqui. Eu estaria aqui como um espírito missionário, mas eu estou como um espírito endividado, embora rimem, mas não é a mesma coisa. Verdade. Não é a mesma coisa. Me faz lembrar agora, em outra passagem bíblica, que quando Samuel foi ungir, chegou lá na casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, porque Saul havia sido rejeitado por Deus. Conta-nos a Bíblia que Samuel já ficou, Jessé já ficou feliz por receber na sua casa o profeta Samuel. E o profeta tinha dito qual era a missão dele ali, era ungir o próximo rei de Israel. E Samuel vai dizer assim, olha, desfila aí na minha frente todos os seus filhos, porque Deus me disse que um dos filhos seus será o próximo rei de Israel. E a Bíblia diz que Jessé começou a desfilar os filhos. E me chama mais a atenção quando chega um dos filhos de Jessé, chamado Eliabe. Eliabe, a Bíblia diz que ele tinha todo o porte militar, era alto, tinha todo o porte físico, o estereótipo necessário para sentar no trono de Israel. E Samuel diz no seu coração, certamente é esse o próximo rei de Israel. E até que o Espírito de verdade, ou o Espírito Santo, como algumas pessoas queiram entender, tanto faz, Sim. diz ao coração de Samuel assim: Samuel, você olha por fora, mas eu olho por dentro. Mesmo Eliabe tendo todos os requisitos do estereótipo para ser o próximo rei de Israel, mas não é ele. E até que Samuel olha para Jessé e diz assim: já passaram todos os teus filhos? Jessé olha para ele assim, faz assim. Imagina o Jessé olhando, dizendo assim: não, tem um ainda. E cadê esse um? Ah, esse um ele está ocupado lá cuidando das ovelhas. Veja, ele estava Opa. ocupado cuidando das ovelhas. Ele estava trabalhando. Mandai chamar. Quem era? Davi. Davi contava com aproximadamente nessa época, segundo os teólogos, e segundo a conta que a gente faz, ele estava com essa época com aproximadamente 17 anos de idade. Mas ele estava onde? No campo. Trabalho. Ele estava trabalhando. A espiritualidade nos dando um recado para nós. Que Deus, Jesus e a espiritualidade procura exatamente essas pessoas que não têm tempo, mas que têm um coração aberto. Isso. Isso mesmo. Eu dentro
da minha falta de tempo, eu encontro tempo para divulgar o Evangelho de Jesus. Eu, dentro da minha falta de tempo, eu encontro tempo para fazer o Evangelho no lar, na minha casa. Perfeito. Ora, por quê? Eu não tenho tempo para assistir programas que não me levam a nada. Às vezes as pessoas perguntam assim a mim, sabe, Mardel? Denil, como é que você consegue ler tanto? Eu digo, é simples, é só não assistir televisão. É Verdade. só não... Porque hoje a gente vive os shows dos realities, que dá milhões de ibope. Eu não assisto, nunca assisti. Minha mãe gostava. Minhas irmãs gostam. Assinam até para acompanhar 24 horas. Eu não gosto. Nunca gostei. Porque eu gosto daquilo que alimenta o meu espírito. Uhum. Então, quando eu estou lendo, eu estou ouvindo música. Música clássica, eu gosto muito de compartilhar nos meus stories. E agora eu estou muito ocupado, que cada convite que me chega, né, Danilo, uma palestra aqui, outra ali. É, Agora eu fui convidado pela Mayra Rocha. Vamos fazer uma legal, né? legal. Que eu sempre digo, eu admiro o trabalho dela. Sim. Eu admiro muito o trabalho dela. E para mim, Mara, imagina, a Mara grava um vídeo dizendo assim que assistia os meus vídeos e se sentia confortada. E Legal. eu pensando lá de cá, e eu me sentindo confortado pelas palavras da Mayra. Aí Não é? se complementando, né, Denis? Eu fico emocionado. Não é porque eu esteja idolatrando a médium, não. Não estou idolatrando, não. É porque Mas é um trabalho muito bem feito, Denis. A gente não é que idolatra, mas a gente reconhece o trabalho bem feito. eu reconheço, Marvel. Marvel, quando eu estava em Minas Gerais, vocês convidaram uma palestrante que vai estar aqui em Campina Grande, no seminário, que só quando lê o que ela faz, o trabalho dela, eu me esqueci agora o nome dela, Jossônia, se não me engano. Ela é de Belo Horizonte, é de BH A mesmo, que tem. Bárbara está aqui. Quem que é, hein, Bárbara? Depois você coloca pra gente. Se eu não me engano, ela tem 3 creches, tem não sei quantos lares para idosos, que ela toma conta, ela coordena tudo aquilo. E, e quando ela terminou de falar, eu cheguei para ela e fiz, irmã, a senhora me deixou numa situação muito complicada. Ela fez, por que, meu filho? Eu gosto quando alguém, um espírita, pergunta assim, por que, meu filho? Eu disse, é porque eu ouvi o que a senhora faz e eu não faço nada. Juscelma, Juscelma, obrigado, Bárbara. Vai estar aqui em Campina Grande. mas Ela que fez, legal. mas meu filho. Aí ela me confortou meu coração. Ela fez, olha, mas cada um trabalha com o que tem. Isso. Então, voltando, pessoas como Mayra, o trabalho social que ela faz, o trabalho de alimentar aquelas pessoas, de distribuir a cesta básica, aquele trabalho que ela faz com aquelas mães, eu admiro. Aí eu disse que também eu admirava o Padre Júlio, e eu começo dizendo as figuras que eu admiro. O Divaldo, o Divaldo, Chico, a primeira pessoa que me atraiu como um imã para dentro do espiritismo, o Chico. Porque antes de eu ler a obra dele, eu fui ver a vida dele. Eu fui ver a vida dele. Eu disse, como é? Na época eu pensei assim, né? Eu chamei o cara. Eu disse, o cara vendeu esse tanto de livros e vive uma vida modesta dele, mas por quê? Eu tinha que. Ah, porque ele doava tudo. é, Eu pensei, então esse cara tem uma vida muito boa, e quando eu fui atrás, o Chico apanhou para. para valer. Nossa, aquele Como ali. se diz aqui no Nordeste, apanhou para fazer sabão e depois. Aliás, apanhou para comer sabão e depois apanhou para se saber que sabão não se come. Isso era uma expressão que era muito usada aqui. Muito legal. Apanhou, foi Apanhou parar mesmo. no Cruzeiro, sofreu processo pelo espólio de Humberto de Campos, É, sofreu isso é bom. foi desacreditado, foi parar no Cruzeiro. Pois é. Aí, Deninho, aí eu volto a te perguntar sobre esse tema nosso. E se o Chico tivesse parado e falado assim: Oh, ah,
deixa para lá. Eu estou tendo muito problema, eu estou colhendo várias decepções. Essas Imagine. provas aqui eu não estou aguentando, sabe? Aí virar para o Emmanuel e falar assim, Emmanuel, quer saber, ó, eu vou chutar o balde, eu Pois não, esse trem, é. como diz aqui em Minas, esse trem não é para mim não, sou. Não é? Aqui em Minas. Imagina se ele pegasse e simplesmente falasse, ah, não, não vou, não quero isso não. Pois Porque é. as provas são muitas. Imagina o que seria, por exemplo, da, da divulgação da doutrina espírita aqui no Brasil. O que seria se Kardec, quando começou os seus estudos, e começou a tomar pedrada também, várias coisas, e livros queimados e tudo mais, se ele simplesmente pegasse e falasse assim, ah, quer saber, eu não vou, ah, deixa esse prêmio para lá, não vou mexer com isso não. Isso só dá dor de cabeça. Olha a aprovação que eu estou tendo, gente. Imagina Pois isso. é. Imagina que Jesus e Chico vai psicografar outra mensagem que tem muito semelhante com essa. Eu não sei em qual livro tá, Sim. mas é uma mensagem que é Jesus, Kardec e nós. E, ó, parece que a gente tem mediunidade, eu e tu, né? Porque parece que o Wi-Fi da gente está conectado. Porque eu Como estava é que pensando tá? exatamente no Kardec. E o Aham. Chico escreve assim, ó. Eu não sei qual é o espírito, tá? Que escreveu isso. Deixa eu ver se eu pego aqui o espírito, tá? Deixa eu ver aqui qual foi o espírito. Enquanto, Ah, enquanto você está buscando aí, Emmanuel. Dani, Emmanuel. mano, Emmanuel. só É respondendo Emmanuel. aqui rapidamente, Lora Lima, desculpa se eu falei seu nome errado, viu? Mas nós estamos assim, trabalhando muito para poder trazer para o seminário várias pessoas interessantes, viu? Fica ligado no Instagram do Lava, acompanhando a gente, porque vai ser bem legal esse ano. Denim já é Já é, prata da casa. já é de Já é casa. de Eu já sou de casa, casa. eu já sou oferecido. É isso aí. Eu já sou oferecido. Ó, o nome da mensagem é Jesus, Kardec e nós. Vou ler só a primeira, já que Por você falou favor. Kardec. Diz assim, ó. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheroso e valimento político a fim de realizar sua obra ou se recusasse diante do sacrifício, de certo não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra o caminho à emancipação espiritual. Calma. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, Isso. colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres a mercê do que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar cumprimentos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe inçaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o evangelho, integrando-se na responsabilidade de viver. Já imaginou? Não, não Já teria imaginou nada. E com se isso, Kardec diz assim? Porque Kardec, olhe, Kardec, como ser humano, sempre eu digo, Kardec era ser humano. sim, Porque tem gente assim, eu já vi vídeos no YouTube que o pessoal está atrás da audiência apontando os falhas em Kardec. Eu digo, ele, como ser humano, tem todo o todas as direito falhas. possível de ter suas falhas. Claro, Mas, querendo ou não, ele foi o escolhido para nos trazer essas verdades. Ponto. ponto. Acabou-se. Você pode, quer queira, quer não. Agora, vá ver a vida do homem. É, O homem, quando começou. Ele já estava com 50 anos. Quando ele começou a divulgar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele adotou o pseudônimo, porque até então ele era o professor Hippolyte Rifail Denizar, e por aí vai. Se não for isso, me é isso. corrijam, tá? Eu estou bem empolgado. Continua, continua. Que a energia tá boa. Não é? Se Kardec. Porque, primeiro, o homem com 50 anos, ele simplesmente ele vai perder as escolas, as portas das escolas vão se fechar para ele.
E é como você diz, era o pau comendo e ele lá, E lá, ele lá filho. firme, divulgando a perseguição. Por quê? Como assim os imortais falando? Como assim? Como assim? Santo Agostinho? Como assim? Nossa Sócrates? Senhora. Cara, você Sócrates, imagina isso imagina! na França, naquela época que a França era toda intelectualizada. A França Cara, intelectualizada, bem pensado, a França que já tinha vivido uma uma revolução do revolução. pensamento, do iluminismo, Exatamente. a Revolução Francesa era era a nação que trazia o ideal do tripé de amor, igualdade, Liber- fraternidade, e Isso, o liberdade. cara simplesmente vão ter as portas cerradas para ele. Olha, fera, aqui não tem espaço para tu. Exatamente. Ô, E, Deninho, muita coisa, só rapidamente, eu sempre faço, eu tento fazer essa reflexão, toda vez que a gente vai pegar alguma coisa, por exemplo, igual isso, né? É, a vida de Kardec ali, como que ele fez tudo isso, quando a gente remete ao Evangelho, vai tirar ali uma fala de Jesus, quando vai trazer alguma vivência de Paulo, sempre a gente precisa analisar o contexto que aconteceu aquilo. Sempre. Porque quando a gente fala, quando a gente pega uma lição dessa, trazida por Albino Teixeira, quando a gente vai estudar um Kardec, quando a gente vai estudar o Evangelho, mas a gente apenas pega na letra fria, vamos dizer, do livro, e não tenta se conscientizar de como que aquilo ali foi escrito, de que maneira, em que condições, qual que era todo o contexto, a época vivida, como que era o pensamento daquele grupo, né, daquela sociedade naquele momento, a gente vai ter uma visão muito superficial, muito vaga. E aí, eu acho, eu posso estar errado, mas aí, quando a gente tem esses pensamentos de forma superficiais, nos dá margem para fazer exatamente o que a gente está tentando alertar, que é sempre assim, ah, tá difícil, deixa para lá, tá muito complicado. Quando a gente, então, tem essa visão superficial, dar desculpas fica mais fácil. isso, Mas quando a isso. gente coloca no contexto, peraí, quando Kardec trouxe isso, quando Jesus falou, quando Paulo trouxe, qual que era o contexto? Vamos tentar imaginar Paulo escrevendo aos seus, né, aos hebreus, ele estava encarcerado. O cara tinha apanhado, feito tudo, e não é um cárcere de hoje que tem banho de sol, que tem. Não, meu amigo, Não, deixa eu te falar um negócio, é que um tem direitos calabouço, humanos, que né? tem Tem direitos direitos humanos. humanos, Meu amigo, deixa eu te falar um negócio. advogado para estar acompanhando a situação da pessoa. Não Não tinha tem nada disso, isso. não. Não Era o tinha isso. pau Você mesmo. está entendendo? Então, analisar esse contexto. E ele escrevendo, e quando Emmanuel traz no livro Paulo Estevão, e ele vai narrar, que me deixa emocionado demais, ele escrevendo a carta aos hebreus de olhos né, em lágrimas, ou seja, ele escrevendo para os seus chorando, é de uma emoção, porque o cara está preso. Ele está todo, Exatamente. ele tá todo lascado, já condenado. Ele já tem essa ideia. Num calabouço de pedra, assim, sem uma brecha de luz. Você entende? E aí a gente pega e fala assim: hoje eu tô meio para baixo, é porque o meu pagamento atrasou, e aí, ô Deninho, Oi. você faz uma palestra para nós Pois aqui? Aí ele. é, Mas hoje eu tô assim, meio borocochô, o meu pois pagamento é. não caiu. Amigo, peraí. Ó, já que você pegou, pode dizer que hoje meu Wi-Fi está Tá, conectado tá, com o teu? nós estamos se tornando na 5G. Nós estamos no Esse ano 5G. tá da 5G aqui. Ó, pessoal, vou ler só um pouquinho de Paulo escrevendo. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, 16 a 33. Coríntios. Ele escrevendo. Outra vez vos digo, ninguém me julgue insensato. Eu vou a partir. Deixa eu ver aqui, viu? Eu vou ler a partir do versículo 23. Não vou ler antes, não, tá?
São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos. Agora ele vai narrar os sofrimentos dele. Em açoites, em prisões, em perigo de morte muitas vezes. Não. Recebi dos judeus 5 quarentenas menos uma. Ou seja, Nossa, vê 5 quarentenas menos uma. menos 5 um. pisas de 39 chicotadas. Fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Cara, não Em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos com a minha nação, em perigos com os gentios que ele tanto defendia, em perigos na minha cidade que ele tanto amava, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos com os falsos irmãos. Você imagina isso, gente? Imagina! E você vê que agora ele encarcerado, já em Roma, porque Nero mandou encarcerar ele. Ele vai escrever a Timóteo se despedindo. A espiritualidade começa a mostrar a Paulo que é chegado o momento. Já é terminada a sua tarefa. Ele, naquela inspiração, inspirado pelo espírito de Gesiel. Sim. Eu me emociono. Não. Porque assim, é lindo demais, cara, a despedida de Paulo. É. Ele poderia dizer, ó, chega. Chega, não aguento mais. Deixa para a próxima, na próxima eu pago um pouquinho mais. Ele escreve Não. para Timóteo assim a partir do capítulo 4. Ele diz, Timóteo, é chegado os termos da minha existência. Mas eu quero te dizer uma coisa. Fui fiel até a morte. Combati o bom combate. É isso aí. Veja, combati o bom combate. Acabei a carreira aqui no plano invisível. Guardei a fé. Ora, só quem faz isso, cara, é quem vive espiritualidade com transcendência. Isso aí. Só quem faz isso, aí é por isso que você entende um Chico Xavier, um Kardec, um Divaldo, Verdade. um Martin Luther King, que era um protestante que levou, se não fosse ele, os Estados Unidos ainda vivia naquele apartheid, Exatamente. sem explicação. Pessoas que, um Mahatma Gandhi, vamos também trazer aqueles que não eram cristãos. Mahatma Gandhi, simplesmente porque foi expulso de um vagão de trem, lutou por justiça. Eles não entendiam como os ingleses que sustentavam aquele livro negro debaixo do braço, no sovaco. Sim. Porque um dia ele pega e ele lê sobre Jesus, ele diz, eu não entendo como é que vocês que seguem esse Jesus, mas não entendem a palavra desse Jesus que vocês tanto pregam. Você vê isso. Ele quis dizer o seguinte, eu entendi melhor a essência da mensagem desse Jesus do que vocês. Sem ser cristão. Ele vai levar toda a Índia. Isso não foi há 300 anos atrás, não. Foi agora. Foi há 80, foi há... Sim. Que ele diz isso. É verdade. Que ele leva toda uma nação à independência da Índia, lutando por justiça. Verdade. Lutando por justiça. Mas quando a gente olha para esses personagens da história, Gandhi, Martin Luther King Jr., tantos outros, é porque eles eram movidos de uma fé. Isso aí. Eles eram movidos por uma... sem tamanho. Aí, Denis, vão dizer assim, mas eu não sou Gandhi, eu não sou Chico, eu não sou... Cara, mas você não precisa ser. Você não precisa. Você precisa ser você, como essência divina que é, sabe? Uma parte de Deus, e fazer aquilo que nos foi dado por Jesus. Eu acho que quando Cristo ele resume tudo, simplesmente ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a gente não precisa esmiuçar muita coisa, Denis. A gente não precisa
a gente não precisa detalhar muita coisa. Porque se eu tenho na minha cabeça a ideia de que, cara, eu preciso ajudar o meu semelhante, independente de qualquer coisa, independente de credo, eu posso ser ateu, eu posso ser católico, protestante, isso não importa. Mas se eu me dispuser a auxiliar o meu semelhante em alguma atividade, em qualquer que seja, meu amigo, acabou. Você não precisa ser você não precisa ser um Gandhi da vida. Você só precisa ser dentro do seu convívio. Eu vou um pouco mais longe, muito longe, viu, Denis? Eu vou muito longe agora. Se nós nos propusermos e fazermos para a minha esposa, que mora na minha casa, para o meu marido, para os meus filhos, aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, respeitasse, amasse, fizesse tudo para eles poderem ter uma vida não material apenas, não isso, mas moral, ensinar coisas boas, instruir, trazer a fé junto. Se eu puder fazer isso dentro de casa, eu acho, de todo o meu coração, eu acho que o evangelho foi aplicado. Sim. Eu acho que simplesmente o evangelho será aplicado dentro de casa. Você não precisa você não precisa mudar o mundo, gente. Né? Quando a gente fala isso, não precisa. Mas se eu conseguir trazer isso para dentro da minha casa, com meu pai, poxa, eu estou com uma rusga com o meu irmão, aconteceu uma situação. Cara, resolve. Porque você não sabe. Aí a gente volta lá no início. Vamos botar. Quando eu tiver tempo, eu resolvo esse problema com meu irmão. Deixa eu te falar um negócio. Você não tem bola de cristal para adivinhar se amanhã você vai estar aqui. Agora, para não dar spoiler para a gente já ir terminando, Denis, uma coisa é simples. Nós, que muitas vezes estamos ali na mediúnica, recebemos várias vezes, quase que todas as semanas, relatos e pedido de socorro, não é nem de ajuda, é de socorro, de clemência, para aqueles que desencarnaram e deixaram essas pequenas rusgas de lado. E que, se tivesse uma hora a mais, e pelo menos tivesse essa consciência, teriam feito alguma coisa para poder resolver alguns problemas internos. Porque depois que desencarna, a consciência, ela explode na cara da gente. Aí a gente olha e fala assim, né? Naquela passagem, depois eu não me lembro, quando diz assim, deixa eu voltar e falar para os meus familiares, para eles não fazerem isso. Parábola do rico e Lázaro. De Lázaro, por favor, deixa eu voltar para poder avisar para eles, porque aí já não vai ter mais tempo, sabe? É tarde. Acabou o seu né? tempo. Acabou o seu tempo. É como você disse lá no início. A gente tem o costume de deixar as coisas para amanhã. Amanhã, se o Jair precisar de mim, só amanhã, porque hoje eu estou com os meus problemas. Meu amigo, o amanhã pertence a Deus. É muito perigoso você plantar suas sementes no terreno do amanhã, porque você não sabe o amanhã. Você não sabe. Se amanhã você já vai estar nos Campos Elíseos. Se tiver, viu? Se tiver nos Campos Elíseos. Porque depende do seu estado vibracionário, porque nós somos vibração, nós somos energia. Não é isso? Então, Mardel, essa é a pergunta espírita. Se a gente for procurar o momento adequado, a gente nunca teremos. É por isso que eu sempre digo, eu nunca declinei, graças a Deus, até agora, eu até pude não ter ido, que uma coisa, outra coisa. Mas eu nunca declinei de um convite para falar de Jesus. Por quê? Porque se a gente não propagar esse evangelho segundo o Espiritismo, as pessoas simplesmente vão ficar sem conhecer o que é Espiritismo. Sim. E tá aqui, ó, um ex-pentecostal. Eu não gosto de dizer
evangélico não, porque eu ainda sigo o evangelho do Cristo. Isso, Eu sou evangélico. isso Eu só mesmo. sou ex-pentecostal, eu só sou ex-assembleiano. Mas por quê? Eu não permaneci lá? Porque, infelizmente, o nosso nível de evolução ainda não dá. Se eu tivesse lá, eu seria pedra de tropeço. Ponto. Ia desarmonizar o ambiente deles. Isso Então, mesmo. eu tinha que procurar o meu departamento. Isso não quer Isso. dizer E tá tudo, divisão. e tá tudo Divisão. certo, né, Está gente, tudo ô Deninho? certo. Mas olha, eu encontrei paz através da doutrina dos Espíritos. Eu Exatamente. me reencontrei. Exatamente. Eu tenho Exatamente. paz. Pronto, eu tenho paz com minha consciência, com Deus e com os homens. Pronto. É o que basta, Deninho. É ter paz conosco mesmo, sabe? Se a gente tem paz com a gente, sabe? Recebe isso de uma forma tão, sabe, tão harmônica, tão legal. Você não precisa de muita coisa, não. O problema é que a gente sempre quer algo a mais, A gente né? sempre quer algo mais, quer sempre esperar o momento oportuno, e esse momento É, oportuno nunca nunca vem. vem, Se a né? gente for esperar o tempo oportuno, esse tempo oportuno nunca virá. É Exatamente. pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. É ser útil em tempo e fora de tempo. Perfeito. Essa, Sejamos operosos, como rapaz, essa disse. foi uma das lives que eu mais me emocionei, viu? Que bom. Isso é muito bom, viu, Rapaz, Deus? que Porque energia, traz que energia foi emoção. essa, hein? É, Que energia foi essa, hein? é isso aí. Rapaz, diga ao Jair que desliga um pouquinho do plug aí, desliga aí o Wi-Fi, porque senão Pode deixar. Isso aí nós não vamos fazer, não, viu, David? Nós vamos aumentar mais ainda a potência para a gente poder diga aí a Bárbara que desliga o Wi-Fi, porque o negócio tá... trabalhar mais próximo ainda, sabe? Ô, Denis, eu vou te falar sério. Quando eu fiquei. Não é. Porque às vezes que nós já fizemos essa live, né? Esse bate-papo há mais tempo atrás, eu sempre falo com o Jair, Deninho é uma pessoa assim, ímpar. De todos que a gente tem, com muito carinho e tudo mais, mas eu falo com o Jair. Quando ele me falou assim, meu amigo, domingo você vai fazer. O meu nome estava lá, né? Escalado para fazer a live. E tal, beleza. Aí já me mandou o seu contato, ó, conversa lá com ele. Não falou quem que era, não. Não é que eu olhei para você, Deninho. Sabe, Jair? É toda hora. Não é puxação de saco, mas é assim. Não, não, São energias boas, Deninho, que a gente recebe. É diga aquela. aí a Bárbara. Pois é. Por mais que esteja à distância, mas é uma energia que vibra, sabe? E assim, eu gosto de pessoas que têm. Porque eu também sou dessa forma. Eu também, quando às vezes eu estou numa palestra, eu estou numa aula, né? Eu também dou aula. Se eu não me conter, Denis, eu subo na mesa. Eu vou naquela, sabe? Aquela empolgação, aquilo ali vai tomando conta e faz parte de mim. De repente, rapaz, eu estou falando, o professor chega às vezes na sala ao lado, Mardel, abaixa o tom, pelo amor de Deus, senão a gente não tem aula. Mas assim, é aquilo, é uma vibração, porque a gente faz com muito amor, sabe? Com muito amor, com muito Muito carinho. amor, Então, cara. eu E me entrego. Mardel, e cada pessoa que a gente consegue impactar com esse evangelho, segundo o Espiritismo, né? A gente começa a impactar as pessoas e dizer: você está sofrendo por quê, meu irmão? Uma vez uma mãe começou a chorar dizendo: porque minha filha morreu, moço, não sei o quê, não sei o quê. E se eu lhe disser que ela está viva? Como Nossa, assim, moço? como assim? A senhora crê em Jesus? Creio. Olhe, Jesus disse que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então Viverá. sua filha está viva. A senhora crê em Jesus? Ela faz: eu creio demais. Eu tenho uma fé em Jesus muito grande. Meu filho, minha fé em Deus. Minha fé em Deus, em Nossa Senhora Aparecida. Olhe, meu filho, eu vou para Juazeiro do Norte, que é meu padrinho, Padre Cícero. Eu digo: então, Então, eu sei que a senhora está doendo, mas a senhora não é a única. A isso gente está mesmo. aqui para sofrer mesmo, mas olhe, é só momentâneo. Às vezes É isso meu mesmo. filho. Eu digo: é. Até você é evangélico, você tem uma cara de crente, eu digo também.
É isso mesmo, né, Denis? Tem quem fala assim, você tem um jeitão de crente, você é crente. Eu digo, também, porque eu creio Também. na doutrina espírita, no Evangelho segundo o É isso mesmo. Espiritismo, que é a ressurreição do Evangelho de Jesus. É Ah, fantástico. você é espírita. Eu digo, é. É muito legal. Ô, Denis, se deixar aqui, ó, nós vamos ficar batendo papo até poder mais. Mas, como todo trabalho na doutrina espírita, por mais né, que nós estamos em casa, né, no domingo e tudo mais, mas esse trabalho ele nos é passado pela espiritualidade e a gente tem aquele tempo que sabemos, né, que nós estamos sendo a todo momento orientado, auxiliado, né, pelos nossos irmãos, pelos nossos mentores, guias, e da mesma maneira como eles também têm um tempo, porque a gente acha que eles estão por conta da gente, né? E o trabalho não para. Ainda mais no plano espiritual, rapaz. Ali é que o trabalho é árduo. E sabemos que eles também têm esse tempo para poder executar outros trabalhos para levar o próprio Evangelho do Cristo. Sendo assim, eu vou te pedir para a gente poder encerrar com uma prece, pra você fechar para a gente, né? Lembrando que, mais uma vez, o senhor está intimado para o nosso próximo seminário. Isso aí já é convite dado, né? Intimação dada. Já faz parte do calendário, já faz parte. Graças a Deus. Tá, João? Graças a Deus. Então vamos reclinar nossas mentes, acerenar os pensamentos. E queremos te rogar, Jesus, a tua bondade, a tua infinita misericórdia, o teu amor. Queremos te agradecer pelo dia, pela semana que se inicia. Queremos te agradecer por tua presença. Queremos agradecer a tua Mãe Maria Santíssima por nos albergar debaixo de seu manto santo. Aos irmãos encarnados e desencarnados que possam sempre encontrar na luz do Evangelho de Jesus a sua infinita misericórdia, o caminho para o bem, para a paz, para a harmonia. Que todos que ouvem esse Evangelho possam se sentir reconfortados. Os nossos irmãos sofredores, os que jazem nos sofrimentos e nas dores. Que possam ver Jesus o final, a apontar sempre para a vida eterna e uma vida plena e feliz. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muita Meu paz para amigo Denis, todos. muitíssimo obrigado mais uma vez, tá? E com carinho mesmo que a gente agradece a todos, eu faço isso em nome da Fraternidade Espírita Lar de Jesus. Você é um companheiro mesmo, isso aí já é dado, você já é tarefeiro nosso, pode ter certeza disso, é com muito carinho que a gente te recebe aqui, né, virtualmente e logo, mais uma vez presencialmente, tá? E deixando aqui para o pessoal, quem não conhece ainda, quem tiver próximo, quiser conhecer a nossa fraternidade, ela fica aqui em Lagoa Santa, em Minas Gerais, na rua Bom Jesus, número 150. Acompanhando aqui pelo Instagram todos os nossos trabalhos, né? As nossas tarefas, juntamente com o nosso querido irmão Denim, que à distância, mas próximo no pensamento, né, Denim? Eu sou o mais pernambucano dos meninos, tá? Mais pernambucano dos meninos. É isso mesmo. Só tá faltando falar o ai, trem e sou. Pronto. Aí fecha. Por aí. Denis, muito obrigado mesmo, viu? Você tem uma semana assim, repleta de luz, muita paz, tá? Muita paz para todos. Fique com Deus, gente. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.